Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo, mais uma semana. Eu não sei se tá dando pra perceber minha voz, mas eu tô um pouco rouca. Minha garganta tá um pouco ruim. Eu tô, na verdade, sarando de uma gripe que eu peguei aí semana passada. E aí eu já tô naquele final de gripe quando você fica tossindo. Aí eu tô nessa fase, a minha voz tá um pouco rouca, mas ok. Bom, gente, esse final de semana eu fiz o TAF, né, do concurso do STM, ontem, mais especificamente. E deu certo, graças a Deus, consegui fazer todos os testes, bater os índices lá do edital, mas foi por pouco. Eu até falei no Instagram, né, sobre isso, que eu tive dificuldade, porque eu não tava treinando pra staff, né, a convocação saiu semana passada, na segunda-feira, e a prova foi no domingo, então foi tudo em menos de uma semana, então eu não tava treinando já há algum tempo, como é o certo, né, que a gente sabe, foi erro meu mesmo de não estar treinando. Mas eu percebi uma diferença muito grande da época que eu treinei para os outros TAFs que eu fiz no começo do ano. Eu tava treinando, já tinha 2 meses para esses outros TAFs, né? E aí eu percebi, né, que a diferença na hora lá da prova, que eu tive muito mais dificuldade dessa vez, no abdominal mesmo. Eu fiz da outra vez, quando eu tava treinando, eu lembro de ter feito 44 repetições, e agora dessa vez eu fiz 31, assim, morrendo, sabe? Sem mesmo conseguir mais. E na barra também eu ficava bem mais antes, na época que eu treinava, né? Eu conseguia ficar quase 40 segundos. Aí ontem o índice pra passar era 15 segundos, né? Pendurada na barra. Consegui ficar os 15 segundos, mas, gente, foram 15 segundos que parecia, assim, uma eternidade. Parecia que não acabava mais. E na corrida consegui também fazer o índice lá, mas também senti um pouco mais de dificuldade. Então, o treino, né, realmente é essencial. É porque, assim, esse TAF, ao meu ver, não é difícil, sabe? Os índices dele não foram difíceis. Porque se tivesse sido algum outro mais puxado, muito provavelmente eu não teria dado conta. Então, assim, foi Deus mesmo que me ajudou na hora lá pra que desse certo. Aí eu fiz, né, o TAF, e agora é esperar o resultado, e depois provavelmente vai ser a etapa da heteroidentificação. Assim, gente, apesar de eu ter feito o TAF, eu tô sem expectativa nenhuma de convocação, de nomeação, porque, primeiro que são pouquíssimas vagas pro Brasil inteiro, são 7 vagas, se eu não me engano, 11 vagas, uma coisa assim, pro Brasil inteiro, e o restante é cadastro de reserva. Ou seja, as 7 primeiras pessoas, né, que estão lá nas primeiras colocações, que tem ali uma garantia, né, de ser nomeada, uma chance, né, maior de ser nomeada. As outras é mera expectativa, assim, se aparecer vaga, se não. Mas eu acredito que também, se aparecer vaga, não vai ser assim, vão nomear 200, 300 pessoas que passaram. Acho muito difícil, sabe? Por ser tribunal, não é uma demanda assim tão grande igual a Polícia Militar, por exemplo. Então, assim, minha colocação, eu não sei na ampla concorrência, mas nas cotas, né, eu pelo que eu vi ali mais ou menos, eu tô em 335, se eu não me engano. E foram chamadas para fazer o TAF 100 e poucas pessoas na ampla concorrência. Aí fora essa, todo mundo ali das cotas, né, que fez o mínimo, foi convocado para fazer o TAF. E pelo que eu vi mais ou menos, foram mais de 3.000 pessoas das cotas que fizeram o TAF, convocadas, né, para fazer o TAF. E aí eu tô nessa classificação, de 335 por aí, sabe? Mas eu acho muito difícil chegar a minha vez. Só se muitas pessoas na minha frente, assim,
desistir ou não terem passado no TAF, né? O que eu acho bem difícil também, tantas pessoas assim. Então, assim, eu tô super sem expectativa, né? Mas, mesmo assim, eu tô feliz porque eu tive mais uma oportunidade de fazer um TAF, mais uma experiência, né? E é isso, estudar pro próximo, porque, assim, meu objetivo é passar cada vez numa colocação melhor, numa classificação melhor, porque esses concursos que eu faço, né, que eu estudo, essa carreira de polícia judicial, a maioria é assim, é cadastro de reserva. Então, se a pessoa passa numa colocação muito longe ali, muito distante, é bem difícil, sabe? Ela conseguir ser chamada, ser nomeada, porque não são muitas vagas que surgem, né? Não é uma demanda grande que tem. Eu vou deixar rodando aí umas imagens de ontem, na hora que eu tava indo pro TAF. E aí deu tudo certo, graças a Deus, consegui chegar no horário, levei os documentos, né, que precisava, que é o atestado médico e a identidade, né, claro. E deu tudo certo, na minha bateria tinha mais ou menos 17 pessoas, se eu não me engano. E dessas 17 pessoas, pelo que eu percebi, reprovaram, foram 2 ou 3. Eu vi que uma menina reprovou na barra, ela não ficou na posição correta, porque no edital fala que quando a gente se prende na barra, tem que ficar com as pernas esticadas. E ela dobrou a perna, ela ficou tipo com a perna assim, ó, dobrada, sabe? E aí tem uma segunda tentativa, né? Ela pode fazer uma segunda tentativa depois de uns 5 minutos, depois que acaba todo mundo. E aí falaram, depois, assim, na hora que ela tá fazendo a execução, o fiscal não pode auxiliar em nada. Então, assim, na hora, o fiscal não falou. Mas aí depois que ela desceu, né, o fiscal falou, né, que tá perto. E aí, beleza. Quando ela foi fazer a segunda tentativa, gente, ela dobrou a perna de novo. Aí eu fiquei assim, ué, por que ela fez isso? Aí ela pegou e desceu, já desceu falando, esqueci de esticar a perna e chorando. Gente, eu fiquei com tanta dó, meu coração apertou, porque eu tava ali na mesma situação que ela, né, como candidata, eu sei que bate nervosismo. E o nosso emocional, ele muitas vezes atrapalha, né, a gente nessas horas. E teve outro rapaz que reprovou no abdominal. Ele não conseguiu fazer, acho que ele fez 29, ele fez 25 na primeira tentativa e na segunda ele fez 29. E pra homens era 31. E teve um outro rapaz que eu acho que ele reprovou na barra também. Mas eu não tenho certeza, porque ele não tava conversando com ninguém, ele tava quieto na dele. Mas assim, quando eu olhei, pelo que eu vi, foi muito rápido. Pra mim, parecia que ele não tinha conseguido fazer nem a primeira barra. Só que ele continuou depois nos outros exercícios. Porque pode continuar, né? Você pode desistir, como também pode continuar, mesmo tendo reprovado em algum. E aí ele continuou, então eu não tenho certeza se ele reprovou ou não. Mas enfim, das 17 pessoas, reprovaram 2 ou 3 na minha bateria. E é mais ou menos nessa média, pelo que eu tava vendo. Algumas pessoas falavam que reprovaram 4, 5, mas assim, eu não vi ninguém falando que tiveram mais que 5 reprovados. Geralmente é nessa faixa de uns 3, sabe? Tá, mas vamos lá. Sobre os estudos. Eu hoje já estudei, né? Como vocês viram aí, eu estudei 2 disciplinas, que foi Direito Processual Penal e Legislação. Em Direito Processual Penal, eu comecei a estudar inquérito policial. Tô assistindo as aulas do professor Érico Palazzo, nessa matéria também, né, em Direito Penal e Processo Penal. E em Legislação, eu comecei a estudar o Estatuto do Desarmamento com as aulas do professor Diego Fontes. Os dois, né, tô assistindo videoaula e acompanhando a Lei Seca juntos. E aí tô fazendo um aqui também. E fiz também 2 revisões, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tinha agendado nessas 2 revisões aqui, de português e direito administrativo. Aí levei mais ou menos 20 minutos em cada, respondendo questões. E estudei essas 2 matérias aqui, né? Processo penal, inquérito e legislação extravagante. Eu estudei Estatuto de Desarmamento. E aqui o meu ciclo de estudos, né? Bem simplesinho mesmo, só coloco as disciplinas e vou riscando aqui, ó. E como eu estudei essas 2 hoje, risquei. Aí amanhã eu estudo informática. E aí começo de novo com direito constitucional. O conteúdo que eu tô estudando é esse daqui, ó, gente. Eu botei tudo aqui
separei aqui um conteúdo dessas matérias. E aí, conforme eu vou estudando, eu vou pintando. Eu pinto geralmente de amarelo, mas eu coloco de azul quando eu não terminei o assunto. E como eu tô estudando bem devagar essas matérias, então, assim, eu não vou terminar um assunto inteiro em uma aula só. Então, por isso que tá... Em todas as matérias tá de azulzinho, né? Porque eu tô estudando com calma, então é provável mesmo que eu não vá terminar um assunto em uma aula só. Então, quando eu terminar, aí eu pego e pinto de amarelo. Que aí vai significar que eu terminei e aí vou pro próximo tópico. Como eu falei, eu tô usando o Anki agora, né? Então, quando eu vou revisar as matérias, eu faço questões, né, lá no Gran Questões, e eu respondo os cardzinhos, né, os flashcards que tem lá no Anki. Só que aí hoje, quando eu tava estudando o Estatuto do Desarmamento, não sei porquê, mas eu quis fazer tipo um flashcard no papel mesmo, esse papelzinho aqui, ó. E aí eu anotei algumas coisas aqui. Eu não quis fazer no Anki, nem eu sei dizer o porquê, gente, mas eu coloquei aqui nesse papel. Anotei aqui uma coisa importante que o professor falou na aula sobre posse e porte de arma. E anotei aqui pra eu poder, quando eu for revisar esse assunto, né, amanhã, que eu vou fazer a minha primeira revisão, aí eu vou, além de ler, e eu coloquei algumas coisas no Anki também, mas aí além do Anki eu vou estudar, vou ler esse aqui também, esse é uma espécie de flashcard, né, isso daqui também. Na verdade, eu falei que eu acho que eu não sei, mas eu acho que eu sei sim, porque eu fiz isso no papel. Porque no Anki eu coloco mais, por exemplo, algumas perguntas bem diretas, ou então alguns trechos dos artigos da lei, né, pra eu poder completar. Então, e aí, isso aqui que eu anotei aqui no papel não foi nenhum nem outro, foi como se fosse um esquemazinho, um resumozinho do que o professor explicou. E aí, o normal seria o quê, então? Anotar no meu caderno. Só que esse estatuto, eu já estudei ele. Eu já estudei ele uma vez, né, para outros concursos, então não é a primeira vez que eu tô estudando, então eu já tinha essas anotações do meu caderno. Só que era no caderno, não era no fichário. Então, depois dele, eu estudei outra matéria já, outra lei. E aí não tem espaço, não tava com espaço pra poder acrescentar assunto. Aí, pra eu não ficar rasurando, escrevendo por cima, enfim, aí eu peguei e achei melhor fazer isso. Foi isso, então. Aí agora eu entendi o que eu pensei na hora. Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 8 de julho, e, bom, hoje eu estudei Direito Constitucional e Informática. Gente, fazia muito tempo que eu não estudava Informática, porque não é uma matéria que tem nos editais que eu tava fazendo, né, nas provas que eu tava fazendo. Caía só uma partezinha, que é o tópico de segurança da informação, mas é assim, só uma... Não era nem dentro da matéria de informática, era dentro de segurança orgânica, eu acho, segurança orgânica, se eu não me engano, que tinha um tópicozinho lá de informática bem pequenininho. Então, a matéria mesmo de informática já tem quase um ano que eu não estudava, só que eu acho até tranquilo, sabe? Eu não acho tão complicado. Assim, algumas partes, né? Porque tem umas partes lá de informática mais aprofundadas que eu já acho mais difícil. Por exemplo, quando entra no assunto de Linux, nossa, eu acho terrível. Mas, assim, aquela parte mais básica eu acho até gostosinho de ver. E aí eu comecei a estudar o Windows 11, que é uma parte que eu acho ok. Só é um pouco chatinho ter que decorar atalhos, né? Porque são muitos atalhos. Então, acaba dando uma confundida. E aí, eu tava assistindo as aulas
E aí eu ia fazendo aqui no computador, né, os atalhos pra poder ver se eu pegava. E também o professor, tudo que ele tava explicando na videoaula, eu tava mexendo aqui no computador pra ver, né, assim, na prática, as coisas, né. Então, eu fiz isso. E aí, foi a primeira vez que eu copiei alguma coisa, desde que eu comecei, né, a estudar, voltei aos estudos nessa forma no pré-edital. Foi a primeira vez que eu escrevi alguma coisa hoje, porque como os assuntos são assuntos que eu já tenho anotações, então eu quase não tô escrevendo, né? E em Direito Constitucional, eu tô estudando Organização Político-Administrativa, vendo as videoaulas do professor Aragonê. E foi muito bom também, muito produtivo. Não deu tempo de responder muitas questões. E hoje eu fiz também revisões, né, de 2 conteúdos que eu estudei ontem. Eu tô agindo nas minhas revisões no aplicativo Aprovado, né, que é o aplicativo que eu uso para cronometrar o tempo. Então lá eu tenho uma funcionalidade lá que é paga, que é de revisões. Então, ao invés de eu agendar em planilha ou escrever em agenda, plano, essas coisas, eu agendo por lá. É muito mais prático. Essa funcionalidade eu já até falei em um vídeo aqui, dei essa dica, não é caro, gente. Eu paguei, na época, tem tempo já, mas foi assim, por volta de R$20, acho que deve estar uns 24, R$25 hoje. E aí você paga uma vez e usa pra sempre, não é uma assinatura que você tem que pagar todo mês, né? Então eu acho que compensa muito por conta disso. E aí eu faço os agendamentos por lá mesmo das revisões, e aí todo dia quando eu entro lá no site, ela me mostra quais são qual é a revisão que eu tenho no dia, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Aqui, né, tá o site, aí eu venho aqui nessa parte de revisões, e aqui mostra as pendentes, as agendadas e as concluídas. Aqui não tem nada pendente, porque eu fiz as que tinham hoje, né? Mas quando eu venho aqui em agendadas, eu já agendei as de amanhã. Amanhã é dia 9, aí tem essas duas aqui, ó. Aí tem a matéria, né, o tema, aí aqui eu marquei, ó, quais foram as aulas que eu assisti, o número da videoaula pra eu identificar, e os artigos. E aí, tá vendo que aqui tá o número 1, porque vai ser a revisão de um dia. Aí aqui é a revisão de 7 dias, de 30 dias e de 120 dias. Então, quando chegar nesses dias aqui, ele vai me notificar aqui pra eu poder revisar. E esse aqui, você que escolhe, né, lá tem como escolher. Eu vou mostrar aqui, como se eu fosse cadastrar uma nova revisão, ó, vem aqui. Aí aqui a matéria, eu vou colocar qualquer uma mesmo, direito administrativo, só pra colocar de exemplo. Atos administrativos, conteúdo. Aí aqui anotações, aí eu posso colocar, né, se eu quiser identificar qual foi o número da videoaula, quais são os artigos, né, assim, um assunto, porque dentro desse conteúdo aqui, né, é um assunto imenso, e às vezes você não estudou o assunto completo, né, então quer revisar só uma parte, aí é bom anotar aqui. Aí aqui, né, a data da atividade, que no caso é hoje, e aqui o tipo de revisão, se é periódica, ou se é um dia da semana, que aí, nesse caso aqui, ó, eu vou selecionar o dia que eu escolho o dia, né? E aqui tem quantidade de revisões, mas eu confesso que eu nunca usei isso aqui, eu sempre faço essa periódica aqui. Aí aqui, ó, tem como você escolher quando que você quer fazer as revisões. Eu deixo nessa marcação aqui, ó, de 1 dia, 7 dias, 30 e 120, mas aí você pode escolher, quiser revisar, por exemplo, daqui a 10 dias eu quero revisar, eu vou desmarcar essas outras aqui, pra poder mostrar. Aí, eu quero revisar daqui a 10 dias, depois daqui a 30 dias e depois daqui a 120 dias. Aí ele mostra aqui, ó, as datas das revisões, as datas que vão dar esses dias que eu coloquei. E aí, é desse jeito, gente. Eu acho muito bom, muito prático isso aqui, do que ficar anotando, sabe? Mas assim, eu sempre deixo nesse período aqui, ó, que eu consigo ver num espaço curto e também num espaço grande, né, de tempo. E eu vou revisar 4 vezes aí cada assuntozinho desse, né? Aí venho aqui, salvo. Não vou salvar, né? Porque senão vai ficar salvo. Mas, tô caçando aqui pra fechar. Aqui. Mas é isso. E aí, tô fazendo desse jeito, né? As revisões assim no pré-edital. Porque no pós-edital eu já não consigo fazer desse jeito, porque eu fico querendo ali fechar todo o conteúdo do edital, né? Mas aí, como eu estou estudando sem edital aberto, eu faço assim as minhas revisões. Então, hoje eu fiz revisões. Aí hoje eu fiz revisão do que eu estudei ontem. Vai ter dias que eu vou ter mais revisões, por exemplo. Vai ter dias que eu vou ter revisões de 7 dias, de 28, né? Tudo junto. Aí hoje eu revisei 2 matérias que eu estudei ontem, que foi o Estatuto do Desarmamento e Direito Processual Penal. Revisei inquérito policial.
Aí como que eu reviso quando eu vou nessa partezinha de revisar? Eu vou respondendo questões, né? Eu filtro lá no site, né, de questões, no Gran Questões. Ou então, o que que eu faço? Outra opção, eu vou na videoaula, embaixo da videoaula tem escrito assim, caderno de questões. Vou mostrar aqui também. Ó, pelo menos aqui no Gran é assim, ó, tem uma videoaula. E aí aqui embaixo do texto, do vídeo, tem essas opções aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, em caderno de questões. Porque aí quando eu clico aqui, ele vai me levar para o site, para o Gran Questões, já filtrado no assunto daquela videoaula. Então, eu não preciso ficar filtrando aqui, ó. Ele já traz aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, os filtros. Ó, tem os assuntos aqui da videoaula. E aí, ele já vai estar filtrado. Se eu quiser fazer mais um filtro, por exemplo, especificar uma banca, quero questões só da FGV. Aí eu venho aqui, né, e aí eu seleciono aqui a banca e aí filtro de novo. Mas o assunto já vai estar aqui, ó, filtrado. Então, é até mais prático. Então, eu faço desse jeito, né, quando eu não venho aqui, nesse filtro aqui direto, escolho aqui, assim, manualmente, eu faço dessa forma que eu falei. Aí eu faço dessa forma as revisões. Respondo questões, respondo o Anki, né? Porque conforme eu tô assistindo as aulas, eu tô alimentando o Anki, né? Eu coloco lá alguns artigos, algumas coisas. E aí, quando eu faço a revisão, além de responder questões, eu vou lá no Anki, respondo lá os flashcards. E aí, faço isso, né? Assim, eu não demoro muito fazendo isso também, porque como eu não tenho muito tempo, né? E então, eu não fico também muito tempo fazendo isso. Eu separo ali mais ou menos 20 minutos para cada disciplina, para poder responder questões e ver lá meus flashcards. Hoje foi isso. Amanhã eu tenho, deixa eu olhar aqui no meu ciclo de estudos. Hoje eu estudei informática, né? E voltei aqui pro começo e estudei direito constitucional. Então amanhã, aí eu vou, como isso aqui já foi, vou tirar esse negocinho aqui. Aí voltei do zero e aí amanhã eu vou estudar essas duas aqui, que é direito penal e português. Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira e eu estudei língua portuguesa e direito penal e fiz as revisões de ontem, né? Em direito penal, eu estudei mais especificamente os crimes contra a administração pública e dentro desse assunto eu vi os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Aí eu não cheguei a assistir videoaula porque, são muitas videoaulas. Aí como é um assunto que eu já vi, apesar de eu estar preferindo assistir videoaula, mas eu achei que não tinha necessidade, assim, de eu assistir as videoaulas. Aí, o que eu fiz? Eu fui pra lei seca mesmo. Eu li toda a lei seca e li o PDF. E aí,
Eu deixei para assistir a videoaula somente que o professor faz no final do conteúdo, quando ele termina de dar um assunto, aí no final ele faz exercícios, então ele faz tipo umas 2 aulas só respondendo exercícios daquele assunto. Então eu deixei para assistir só essas videoaulas desse assunto, né, nessa matéria, porque aí eu vou responder ali junto com o professor, né, e aí vou ver a explicação dele, vou pausando, né, respondo primeiro, aí dou play de novo e aí vejo a explicação dele. Porque se eu fosse assistir a videoaula, são muitas, tem muitas, então assim, eu ia demorar bastante. Aí eu achei que nesse caso aqui, nessa situação, nessa disciplina, eu preferi não ver. E porque no PDF também tem já uns exemplos, tem algumas jurisprudências também, então assim, às vezes também quando eu prefiro ler do que assistir a videoaula, aí às vezes eu, em vez de ler o PDF, né, da aula, eu leio a degravação, né, que é a aula escrita, que tem lá na videoaula, embaixo da videoaula tem essa opção, na mesma opção que tem ali que tem a opção de caderno de questões, que eu até mostrei pra vocês ontem, que eu clico, e aí ele já me manda pro site lá do Gran Questões, com o filtro, né, daquele assunto, aí a degravação fica ali naquele mesmo lado, né, então às vezes eu faço isso também, leio a aula escrita, ao invés de assistir, né, pra ser mais rápido. Em português, eu terminei o assunto de acentuação gráfica, foi o primeiro tópico, assim, que eu consegui finalizar, e aí foi falando sobre hífen e tal, né, as regrinhas do hífen, e foi bem tranquilo. E na revisão, né, revisei os conteúdos que eu estudei ontem, que foi direito, deixa eu lembrar aqui, que foi direito constitucional e informática. Aí eu fiz a revisão desses 2, e aí eu vou agendar agora a revisão desses que eu estudei hoje, né? Só que eu tô querendo mudar o jeito que eu coloco lá, porque eu tô confundindo, assim, como eu boto o nome da disciplina, da matéria, e embaixo, assim, o conteúdo, né, o assunto, tanto pra revisão quanto pra aula normal que eu tô estudando, tá ficando misturado, e aí eu não consigo identificar o que é revisão e o que não é. Eu identifico pelo tempo, mas aí se eu for filtrar, por exemplo, eu não vou conseguir saber, né, porque vai estar tudo ali do mesmo jeito. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu vou mudar, vou mostrar aqui como que eu vou fazer agora. Ó, eu venho aqui, né, em revisões, aí coloca aqui, cadastrar nova revisão. Eu geralmente estava fazendo como? Colocava aqui o nome da disciplina e aqui o assunto, né? Aí, ao invés de fazer isso, eu vou mudar, eu vou escrever REC, que é como eu fazia antigamente quando eu fazia mentoria. A gente colocava desse jeito aqui, REC, que eu vou saber que quando tiver essa matéria REC, é revisão. Que significa? O R de revisão, o E de exercício e o C de complemento. Aí aqui eu coloco a disciplina, e aí no caso, como eu estudei hoje foi direito penal, vou colocar aqui, direito penal, e aí as anotações aqui eu coloco o assunto, que foi crimes contra a administração pública. E na frente, como é um assunto bem grande e eu não vi o assunto todo de uma vez, né? Aí eu vou colocar os artigos, que foi do 300... Deixa eu só confirmar aqui. Ai, Jesus. 328... Foi do 328 até o 337A. Então, coloca 328 ao 337A, que aí quando eu for revisar eu filtro questões desses assuntos aqui. Aí aqui eu vou colocar 7 dias mesmo, 30 dias e 120 dias que eu faço. Então, amanhã eu já vou fazer a primeira revisão, daqui a 7 dias outra e assim por diante. Salvar. E aí, a outra revisão é de português, aí eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui, o assunto foi acentuação gráfica, mais especificamente foi sobre hífen. Opa, aqui. Aí vou fazer, foi aqui, como eu assisti vídeo aula, vou colocar assim, aulas, foi da 4 ao 6, aulas 4, acho que foi a 6. E pronto. Aí já tá agendada. Amanhã eu tenho agendado os quatro revisões. Essas 4 aqui, ó, do dia 10. Que é essa aqui de direito penal, que eu acabei de agendar agora. A primeira, né, do dia 1. Aí eu vou ter de direito penal do dia 7, que eu estudei ela há 7 dias atrás. Só que ainda tá com a outra nomenclatura, né? Tá com a matéria mesmo. Aí a de português, a 1. E de direito constitucional, a número 7. A revisão do dia 7. Aí eu vou fazer essas 4. Então, como eu vou ter mais revisão pra fazer amanhã,
eu vou ter que ser mais rápido pra fazer elas. Assim, o certo era eu separar 1 hora de revisão pra tudo, né? Só que como eu tava só com 2 matérias, 2 disciplinas, aí eu tava separando 40 minutos, que dava 20 minutos pra cada. Mas eu sabia, né, que ia acontecer isso aqui, que ia ter 1 hora, que ia ter 4 disciplinas no dia, que vai ter hora que vai ter 6 disciplinas. Então, nesse caso, eu vou diminuir, vou colocar 1 hora, né, no total, e aí eu vou diminuir o tempo de revisão pra cada disciplina. Então, amanhã mesmo eu já posso fazer 1 hora de revisão, mas aí como são 4 disciplinas, ficaria 15 minutos pra cada. Aí quando eu tiver 6 disciplinas, por exemplo, aí vai ter que ser 10 minutos pra cada. É bem rapidinho mesmo, só pra dar uma refrescada na memória, não é pra ficar estudando de novo, só mesmo pra revisar, né, como o nome diz. Terminei agora de estudar Direito Processual Penal. Aí eu tô vendo o inquérito policial, né, esse tópico. E aí, quer dizer, anotei não, mentira. Eu já tinha aqui umas anotações sobre esse assunto, né? Aí eu tava acompanhando a videoaula do professor e essas anotações aqui. E em Direito Administrativo, que foi a outra matéria que eu estudei, eu tô vendo a Lei 8.112, né? Aí hoje eu vi as formas de vacância, vencimentos, remuneração, e foi isso. E fiz revisões, né? Fiz 4 revisões, que foi de 2 de Direito Penal, uma de Português e uma outra de... não sei se foi Direito Constitucional, não lembro agora. Só pra mostrar, esse aqui é meu caderno de Direito Administrativo, essa parte. Aí, hoje eu estudei isso aqui, né, que já tinha anotado, e essa parte aqui. Quer dizer, só até aqui assim. E aí, em processo penal, tinha essas anotações aqui sobre inquérito. Opa, fechei o caderno. Mas, ó, tô até debaixo da coberta aqui, gente, que tá um friozinho tão bom que hoje eu fiquei aqui no sofá. Não estudei na minha escrivaninha, porque tá muito frio. Isso aqui. E hoje eu quase, assim, faltou isso aqui, ó, pra eu não estudar. Porque... meu Deus, que sono que eu tava na hora que o celular despertou. Na hora que o celular despertou, que eu olhei, que eu vi que tava na hora já. Gente, sério, eu tava assim num sono. Porque geralmente eu não acordo com tanto sono assim, na hora que o celular desperta. E também se eu ficar pensando muito, eu acabo não levantando, né? Então assim, desperta, eu levanto quase que na mesma hora. Só que hoje, na hora que despertou, eu fiquei pensando. Eu falei, ai meu Deus, acho que eu já não vou. Aí eu já tava quase desistindo, eu tava com muito sono. E aí eu tava sem força pra levantar da cama. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tô conseguindo nem ter força pra levantar dessa cama. Mas aí pensei, falei, não, eu vou sim. Porque se eu for depender do sono, eu nunca vou. Mas hoje faltou isso aqui, ó, pra eu não levantar. Eu vou ver se hoje eu durmo mais cedo. Porque ontem, até que eu não me deitei tão tarde, só que eu demorei muito pra poder pegar no sono. Acho que eu tô com insônia, gente. Só pode. Foi igual antes de ontem também. Eu deitei, eu tava aqui na sala à noite assistindo televisão, e aí eram umas 8 horas mais ou menos, e aí tava me dando sono. Aí eu falei assim, vou aproveitar, vou pra cama pra dormir logo. Isso umas 8, 8 e meia mais ou menos.
Na hora que eu cheguei na cama, aí eu dormi, consegui dormir. Só que assim, eu acho que deu umas 10 horas, eu acordei de novo, da noite, né? 10 horas da noite eu acordei e perdi o sono. Fui conseguir voltar a dormir já tarde já. Tipo, eu não consegui dormir, né, diretão. Aí ontem eu deitei, mas aí, né, eu tive dificuldade pra pegar no sono. Mas hoje eu não sei, gente, eu vou ver, vou tentar dormir, me forçar, me obrigar a pegar no sono, né? Nem que eu, sei lá, esconda o celular de mim, porque também o celular dificulta, né? Acaba atrapalhando. Eu tô lendo um livro, deixa eu mostrar pra vocês aqui, do Nicholas Sparks, Almas Gêmeas. Almas Gêmeas. Amo esse escritor, o Nicholas Sparks. Ele é escritor de livro romance, né? E assim, eu já li vários livros, amo os filmes também, né, dos livros dele. E aí, eu leio sempre à noite antes de dormir, só que tem dias que eu não consigo, tem dias que eu tô tão cansada, que eu nem leio. Eu vou olhar a hora, aí eu penso assim, vixe, já tá na hora, já era pra eu estar dormindo. Aí eu nem leio, né? Eu leio mais quando eu deito, assim, um pouco mais cedo. Mas aí, esses dias, essa semana mesmo eu não li, nenhum dia. Eu acho que ele ajuda a dar sono, né? Leitura, assim, no geral, quando eu tô lendo algum livro, assim, perto da hora de dormir, me ajuda a dar sono. Então, eu vou me forçar a ler pra poder dar sono pra eu conseguir dormir. Porque, gente, eu tô tendo muita dificuldade, assim, esses dias, nessa semana mais especificamente. E esse foi o vídeo de hoje, minha semana de estudos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa um joinha aí também para poder ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.